meninos. Vamos lá, já tá acabando, tá? Pessoas felizes, peguem para mim, por favor, um livro de artes, de música para vocês, tá? E abram para mim na página... No meu livro, tá? Na minha edição, na página 38, capítulo 4, página 38, textura musical. Isso que vocês estão vendo aí, tá bom então? Textura musical. Gente, olha só, vamos conversar um pouco. Nós vamos continuar falando dos elementos da música, tudo bem? Então, na passada, nós falamos um pouco sobre os elementos da música, como é que eles trabalham entre si, como é que eles se relacionam, para que o som não seja apenas som, mas que ele possa ser visto como música no sentido mesmo. Tudo bem? Então, agora nós iremos falar aqui sobre a textura musical. De forma direta, a textura musical é ver se os elementos da música e os parâmetros do som estão todos funcionando em harmonia, se todos estão funcionando de acordo, assim, para que tenha música. De forma bem direta, é isso aqui, tá? Então, olha só, quando nós falamos textura, nós temos a textura visual e nós temos a textura musical, tá? Nas artes plásticas ou nas artes visuais, a textura é o quê? É a personalidade, é a sensação tátil, né, visual, psicológica que você tem de uma superfície. Então, quando você coloca a mão numa superfície, você sente a textura. Por exemplo, essa placa aí de ônibus, eu não sei exatamente onde pode ser usada, mas eu acredito que de ônibus, ela possui uma certa textura. Então você sente, passa a mão e sentiria a textura, caso que ela fosse real mesmo, não uma imagem, tá? Isso é uma textura visual, tá? Ela possui um aspecto, tá, tátil, onde você pode sentir assim que passa a mão. Mas e na música? Na música isso acontece? Não, não acontece. Por que não acontece? Gente, tem como você pegar a música? Não, não tem. Tem como você ouvir, se sentir, a coisa toda. Mas tem como você pegar a música, pegar? Não tem. Tem como você passar a mão em cima das notas, essa nota aqui é mais alta, essa nota é mais baixa? Não, isso não acontece. Não é bem assim. Sabe? Mas existe textura na música? Sim, existe textura na música. E o que a teoria nos coloca? A teoria nos coloca que a textura musical é como os elementos da música e os parâmetros do som estão se relacionando para ver se tudo está de acordo, se está tudo funcionando direitinho. Resumindo, se o time está funcionando. Tá? Então, olha só. Mesmo que ela não possua textura, é uma forma que é diferente das artes plásticas. Textura na música é o quanto que os elementos se relacionam entre si, para ver se está tudo funcionando. Então, olha só, de forma direta, textura na música é a combinação dos diversos sons, melodias, timbres, ou seja, os diversos elementos que fazem parte da composição. Por isso que eu disse para vocês que a textura na música é a relação entre os elementos da música e os parâmetros do som, para ver se todos eles estão o quê? Funcionando direitinho. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Imagine que você esteja cantando numa música na igreja. Uma música bem, digamos, religiosa, bem tranquila. Aí, de repente, você começa a tocar de um jeito diferente ou cantar de uma forma que não tem nada a ver com aquela apresentação na hora, naquele momento. Você pode estar até cantando super bem, tocando muito bem, mas você concorda comigo que justamente porque você fugiu da textura da música, a coisa não vai funcionar tão direito? Então, é isso. Então, a textura musical é você saber se os elementos da música, os parâmetros do som, estão funcionando de uma forma o quê? Harmoniosa, tudo funcionando tudo direitinho. Pegado? Gente, com a textura da música, é você observar o agrupamento da composição. Se tudo está funcionando direitinho. Ó, por exemplo, essa gifzinha que nós temos aqui. De cara nós podemos ver que é uma música meio que erudita. Talvez seja o jazz, né? Então, imagino que seja jazz. Aí nós temos o contrabaixo, o piano, o sax. Então você pergunta assim, esses instrumentos estão numa textura? Sim. Agora, digamos que eu coloque aqui, digamos, um camarada com uma guitarra daquelas rock paulista. Você vai bater o olho e falar assim, Close, eu acho que tá tudo certo, mas eu acho que essa guitarra não está combinando, ao menos aí nessa apresentação. Então o quê? Então você está dizendo que a textura não está de acordo, aquele instrumento não está de acordo com a textura. Com a textura é possível observar o agrupamento da composição. E se esse agrupamento está o quê? Funcionando direito. Pegaram? Pergunta feliz. Óbvio, muito fácil. Qual a diferença de textura musical para textura plástica? Simples. A textura musical, ela observa se os elementos da composição estão em harmonia entre si, e a textura plástica se está tudo... o aspecto tátil do visual. Tudo bem? Gente, nós temos algumas divisões da textura musical. Entre elas, monofônica, polifônica e homofônica. É super fácil. Na verdade, não tem muito segredo, não. Tá bom? Então, antes... Eu espero que todos tenham lido, tá? Todos tenham lido direitinho.
Na próxima aula nós iremos fazer a tarefa, tá? Então, textura monofônica. Olha só, de forma direta, o que é textura monofônica? É quando a música possui apenas o quê? Uma linha melódica, sem acompanhamento de acorde. Então, o que acontece? Você tem uma linha melódica, essa linha melódica, ela não pode ser muito, digamos assim, enfeitada. Ela não tem um acompanhamento de acorde. Coisa que é acorde mesmo, duas notas tocadas no mesmo tempo. Tá? Então, isso aqui é a monofônica. É uma mais simples que tem. Resumindo, a textura monofônica é uma música sem acompanhamento. É isso que é a textura monofônica. Pegaram? Bem tranquilo, né? O que caracteriza uma textura monofônica é a quantidade de frequências, timbres diferentes, porém na mesma frequência. Ou vários instrumentos, porém na mesma frequência, cria uma textura monofônica. Então, o pessoal pensa, então eu não posso ter instrumentos diferentes, eu não posso ter vários instrumentos? Não. Na verdade, você pode ter. Só que todos têm que estar tocando o quê? Na mesma frequência, na mesma tonalidade, na mesma escala, tudo do mesmo jeito. Estão percebendo? Isso é a textura monofônica. Lembra? Mônico, um só. Tá? Qual a principal característica da textura monofônica? Simples. Aplicar a característica dela. Vamos lá. Pronto. É isso aí, ó. Uma linha melódica. Anote aí. Tudo bem? Dá uma pausezinha e anote aí. Gente, a textura polifônica. A textura polifônica já é um pouquinho diferente. Ela aceita dois tipos de timbre, duas linhas melódicas, e elas não precisam ser ligadas uma à outra. Então, por exemplo, enquanto um camaradinha está cantando uma coisa, o outro cantor pode estar interpretando algo diferente. Só que os dois, né, ao mesmo tempo. E detalhe, um não pode ser mais importante que o outro. É muito comum, nós temos músicas onde nós temos a voz principal e aquela voz secundária apenas para dar um enfeite, sabe? Mas aqui não. Aqui as duas são importantes. As duas têm uma importância na composição. Não tem uma hierarquia maior do que outra. Música que a teoria nos coloca. É quando duas ou mais linhas melódicas de igual importância são realizadas o quê? Ao mesmo tempo, simultaneamente. Na polifônica ocorre a superposição de melodias independentes uma da outra. Ou seja, as frequências são o quê? Diferentes. Vocês estão percebendo? Então, duas pessoas cantando ao mesmo tempo, dois instrumentos diferentes tocados ao mesmo tempo, só que um não pode ser mais importante do que o outro. Eles têm que ter a mesma importância, têm que ter o mesmo grau de declaração. Tá? Ó, é o tipo homofônica. É o tipo mais comum de textura musical. Possui uma única melódica, porém acompanhando diversas outras notas, acordes ou arpejos. Polifônica, tá? Homofônica, tá? O mais comum possui uma única melódica, porém acompanhada de diversas outras notas. Então, nesse caso, olha só. Aqui, ó, a monofônica não pode ter acorde nem arpejo, que eu coloquei, tá? Aqui, na homofônica, é uma linha melódica, tá? Porém, pode ter o quê? Várias notas. Pode ter acordes ou pode ter arpejos. Qual a diferença da polifônica e a homofônica? Vamos lá. Homofônica. Vamos lá. É uma textura musical com o quê? Muito bom. Uma única melódica, porém aceita o quê? Diversas notas, diversas acordes ou arpejos. E polifônica? A polifônica não. Nós temos linhas melódicas independentes, diferentes, mas de igual o quê? Importância. Pegaram? Tá? Resumindo, vamos lá. Textura homofônica comporta diversas vozes, uma delas, a melodia destaque das demais, tá? Que cria um acompanhamento de fundo. Foi bem tranquilo, né? Porque, na verdade, a gente já tinha começado esse capítulo na aula passada, sobre elementos musicais. Turminha feliz? Então, com isso, o tio Clodes terminou. Nós terminamos aqui, ó, elementos construtivos da música, capítulo 4 da unidade 1, né? Então, terminamos isso aí, tá? Faça os exercícios, aula que vem eu irei corrigir os exercícios, tá bom? Então, se você não entendeu direito, mande uma dúvida para mim, vai ser um prazer muito grande poder respondê-los. Assista o vídeo novamente, coloca aí qualquer observação aí, deixe seu like, deixe seu joinha, fique papai do céu e até semana que vem. Tudo bem?